Olá, povo de Deus, estamos aqui de volta para falar sobre as leituras desse domingo. Vamos lembrar que nós temos o canal no YouTube, não é? O canal do Grupo de Oração Entusiasmo. Temos também nossa página no Facebook, que também se chama esse Grupo de Oração Entusiasmo, certo? Para a gente poder ver, compartilhar e aprender sobre a palavra de Deus. Então, esse domingo nós tivemos 3 leituras cujo tema principal foi qual? Para você, na sua concepção, você saiu da missa entendendo o quê? O principal das 3 leituras é a perseguição àquele que segue a palavra de Deus. Perseguição àquele que põe em prática o Evangelho. Na semana passada tínhamos visto sobre colocar em prática, não é? E aí a gente continua nessa semana, Jesus, né? E também as outras leituras, passando essa mensagem de que o verdadeiro cristão, ele é perseguido, como diz aquela música interpretada pelo padre Fábio de Mello, né? Se perseguido aqui eu não for, bom cristão também não sou, né? Tem esse trechinho que fala mais ou menos assim. Então o que acontece? Vamos pegar a primeira leitura, que é tirada do livro da Sabedoria, no capítulo 2. Sabedoria 2. Como você já sabe, como eu sempre recomendo, você pode parar o vídeo para poder pegar a sua Bíblia. É sempre bom que pegue, é sempre bom que você não saiba o número da página, tá? E também, além de explicar as leituras desse domingo, dando continuidade também já a uma parte do nosso estudo bíblico, a gente pode dizer uma coisa muito importante a respeito do livro da Sabedoria, que ele faz parte dos livros sapienciais. Que são os livros sapienciais? São os livros de sabedoria, tá? Então, quais são os livros de sabedoria que nós temos na Bíblia? Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Tá? Alguns estudiosos atribuem grande probabilidade desses 5 livros, que são chamados 5 livros sapienciais, terem sido escritos por quem? Quem foi o homem mais sábio. E, segundo as Escrituras, nunca houve e nunca haverá um homem mais sábio do que ele? Salomão, filho de Davi, não é? Só Jesus, né? Todos lembram? Todos lembram? Como vocês puderam ver, a partir de hoje nós vamos ter a participação especial apenas assim em áudio, né? Como tem alguns youtubers que fazem assim, né? Sempre tem uma pessoa que conversa com eles, mas você nunca vê essa pessoa. Tem vários youtubers, eu não vou citar nomes aqui, que fazem isso. Vocês puderam ouvir aí a voz da Adriana, né? Então, que vocês não verão, mas que vocês ouviram. Mas é até interessante, tem algumas pessoas que poderão dizer, né? Só Jesus. Jesus, quem é Jesus? Para muitos, é bom ter muito cuidado com isso, tá? Talvez existam católicos que tenham essa dúvida. Por quê? Porque existem religiões que pregam Jesus, que recorrem até os evangelhos e não consideram Jesus quem ele realmente é. E quem realmente Jesus é? Para nós católicos, nós que sabemos, conhecemos essa verdade que ele mesmo passou, na igreja que ele mesmo fundou. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É até bom a gente já falar direto assim, não dizer Jesus é o Filho de Deus, né? Porque ele é o Filho de Deus. Mas vamos entender uma coisa: Jesus é Deus, tá? Houve muita controvérsia na igreja até a igreja chegar a uma conclusão de dizer o seguinte, com determinadas perguntas que são feitas dogmáticas, né? O que é dogma? Dogma é aquilo que você precisa crer para você ser daquela religião. Então você precisa crer que Jesus é Deus, senão você não pode dizer que você é católico, tá? Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ué, mas Deus não é o Pai? É o Filho também. Tem várias passagens que diz isso. Quando Filipe pergunta para Jesus, né, o apóstolo, né? Mestre, mostra-nos o Pai. O que Jesus responde para ele? Ué, vocês não me veem, não estou sempre com vocês? Quem me vê, vê o Pai. Olha aí.
quando ele usa da autoridade do pai em determinados momentos, onde ele fala, se referindo à sua mãe, mulher, eis aí teu filho, mulher, não chegou a minha hora. Por que que o filho vai chamar a mãe de mulher? Porque naquele momento quem está falando através de Jesus é o pai. Ou seja, é o próprio Jesus falando com a autoridade do pai, porque um tem os três e os três têm um. Eles não se dividem, apesar de serem pessoas distintas. É um mistério, né? Como Santo Agostinho já explicou, já foi explicado para ele pelo Espírito Santo, né? Que é um mistério que nós não podemos entender, né? São três pessoas em um, cada um é os três e os três são um só. Dá para entender isso? Na nossa cabeça não dá, tá bom? Então Jesus é Deus, Jesus é Deus. Você pode dizer que Maria é mãe de Deus? Pode dizer que Maria é mãe de Deus, porque na pessoa de Jesus está Deus completo. Você pode dizer que Deus morreu na cruz? Pode, você pode dizer que Deus morreu na cruz. Tudo que eu estou falando é baseado em documentos da igreja, tá, gente? Eu não estou dizendo da minha cabeça, não, tá bom? Você pode pesquisar e você vai encontrar tudo isso. Então, muito bem, a participação aqui da Adriana, minha esposa, que falou sobre isso. Quer dizer, Jesus é mais sábio do que Salomão? Não, preste atenção. O Salomão foi o homem mais sábio, né? Jesus é homem também, mas Jesus é Deus, né? Deus é sábio, Deus é a própria sabedoria, né? A gente não pode dizer Deus é inteligente, Deus é a própria inteligência, certo? Deus é amoroso, Deus é o próprio amor, certo? Então a gente não pode assim limitar Deus para dizer Deus, Jesus foi o homem mais sábio do mundo, né? Jesus é a sabedoria, ele possui a própria sabedoria. Agora, homens criados de carne e osso por Deus, desses, Salomão realmente foi o mais sábio. Então, voltando, sabedoria, que provavelmente foi escrita por Salomão, né? É a primeira leitura do nosso domingo dessa semana. E aí a gente escuta umas coisas muito interessantes, porque a sabedoria está falando dos ímpios. Os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Vai prestando atenção. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra as nossas disciplinas. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Gente, o livro da sabedoria, escrito centenas de anos, séculos antes de Jesus, já está falando claramente sobre o que vai acontecer com Jesus, você pode perceber. Mas tem um ponto importante, que é nessa hora que diz, né? Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Guarde isso. Segunda leitura, continuação da carta de São Tiago, que nós já estamos lendo há 2 domingos, né? Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda a espécie de obras más. Carta de São Tiago, capítulo 3. Gente, ele já vai tocar no ponto crucial, né? Que é o núcleo das 3 leituras do domingo. Eu tinha dito no início que as 3 leituras referem-se à perseguição. Sim, lógico, você pode ver na primeira leitura, né? E agora continua na carta de São Tiago. Mas em uma palavra nós podemos resumir as 3 leituras. Inveja. Todas elas falam de inveja. Olha só, quando na primeira leitura diz armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Segunda leitura, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie de obras más. Gente, está falando que a inveja é um mal imenso, imenso, tá vendo? E ele continua. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazei guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebereis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. São Tiago está orientando as primeiras igrejas, dizendo que eles estão rezando de forma errada, que estão pensando só em si mesmos, que estão sendo egoístas e estão sendo invejosos, estão buscando apenas os próprios prazeres. Evangelho. Tudo isso que foi falado. Gente, naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Marcos 9. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o maltratarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Já citou a primeira leitura toda que falou isso. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver sua serenidade e provar a sua paciência. Olha como é que começa o Evangelho, falando justamente, Jesus falando que ia morrer e ressuscitar. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Olha só, Jesus já sabia que tinha acontecido isso, por isso que Jesus perguntou, certo? Tá aí, os discípulos querendo saber qual deles era o maior, qual deles ia se sentar ao lado de Jesus no reino dos céus. Em outro evangelho ele entra em detalhes, não é? A respeito disso. Isso não é inveja? Isso não é buscar os próprios prazeres, como falou na segunda leitura? Pois é. Então, eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Vocês viram que Jesus colocou uma criança? Olha só, por que Jesus fez isso? Você sabia que na época de Jesus as crianças, se as mulheres não tinham vez, se as viúvas tinham menos ainda, imagina as crianças. Gente, as crianças eram até vendidas pelos próprios pais. Pasmem. Sabia disso, Terezinha? As crianças eram vendidas pelos próprios pais e não tinha problema nisso. Isso é que é incrível, isso é que é impressionante. Não tinha problema. Então, gente, vocês veem como Jesus dá esse ensinamento de sermos humildes. De sermos humildes, né? Então, essas 3 leituras estão nos levando a isso, e vamos trazer isso para o querigma, ou seja, para a realidade da nossa vida. Sejamos humildes, busquemos não a inveja, busquemos não os próprios prazeres, busquemos o serviço. Busquemos servir. Olha, é até bom citar isso agora, nessa semana, que nós estamos nos aproximando do sábado, dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, que eu estou homenageando aqui nessa belíssima camisa. Você sabia que o nome de São Miguel é uma grande prova da humildade dele? Pois é. Por quê? Porque Miguel significa quem como Deus, que foi a palavra que ele disse numa passagem linda da Bíblia, também serve para o nosso estudo bíblico. Você já aprendeu hoje os 5 livros de sabedoria, né? Provavelmente escritos por Salomão. Vamos citar mais uma coisa hoje que é interessante no livro de Daniel, quando Daniel jejuou e rezou e pediu uma grande graça a Deus. Por isso que existe o jejum de 21 dias de Daniel, porque essa graça demorou 21 dias. Quando ela veio, o anjo explicou que ele tinha sido manado do céu e um demônio, né, barrou a vinda do anjo trazendo a graça. Ele teve que retornar ao céu. E aí o que Deus fez? Deus mandou o príncipe dos anjos, o chefe do exército, da milícia celeste, São Miguel.
que chegou até esse demônio e disse o quê? Quem como Deus? Ou seja, não era o poder dele, era o poder de Deus que estava com ele. Mas ele era portador do poder de Deus. Quem ia derrotar o demônio era o poder de Deus, assim derrotou. Quem expulsou o demônio do céu foi São Miguel. Olha, por isso que na imagem tem sempre Miguel pisando na cabeça do demônio. Mas ele sabe muito bem que ele por si sozinho não tem nenhum poder, que o poder que ele tem vem de Deus. Por isso que ele diz quem como Deus. Miguel significa quem como Deus. Certo? Quem é como Deus? Quem será como Deus? Ninguém. Ninguém é como Deus. Só Deus é totalmente forte o suficiente, totalmente poderoso. Então, gente, vamos colocar em prática essa humildade em contraposição à inveja, tá? Disso que falaram as leituras de hoje e até uma próxima meditação.